Vou ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, no verso 16, que fala assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incensos no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou enquanto tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já havia leproso na sua testa. Por isso, apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferirá. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte, morando por isso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um encargo da casa do rei, julgando o povo da terra, quanto aos mais dos atos de Urias, tanto os primeiros como os últimos. O profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu, e dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com ele no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Amém? Aqui nessa história do rei Uzias, o rei Uzias, ele tomou o lugar do seu pai com 16 anos. Muito novo, ele foi escolhido. Ele tomou o lugar do pai, né? Com 16 anos. E Deus, ele honrou muito o rei Uzias, porque o seu pai, sua mãe, eles eram tementes a Deus. E como eles eram tementes a Deus, uma família temente a Deus, com certeza eu creio que eles instituíram o seu filho Uzias também a ser um homem temente a Deus. E quando ele foi rei, Deus foi com ele ainda. Por quê? Porque Deus fez com que ele se tornasse um homem inteligente, porque ele foi muito inteligente. Ele venceu muitas batalhas também em Jerusalém. Ele foi um homem muito forte, porque ele tinha muito dinheiro. Com o longo do tempo, ele foi se fortalecendo cada dia mais. Azarias, ele foi um homem, naquele tempo, como que se fala? Ele foi um arquiteto. Por quê? Ele construiu fósseis que fala, que guardava água. Poços é descarga, né? Ele construía muitos poços. Por quê? Ele tinha muitas fazendas, ele
tinha muitos gados, muitas vacas, então ele precisava de muita água para alimentar o seu rebanho. E durante esse tempo todinho, Deus foi com ele. Deus foi dando graça para ele. Deus estava com ele em todo momento. Deus, ele não deixou ele em momento nenhum sozinho. Deus foi cada dia mais, foi levantando Azarias, Uzias. E chegou um tempo onde Uzias, ele olhou para o próprio nariz. Ele se levantou contra Deus. Então ele se achou melhor que Deus. Eu creio no meu ponto de vista. Porque ele entrou dentro do templo e ele queria acender incensos onde não era permitido. Não era permitido. Só quem era permitido acender incensos, quem era sacerdote. E naquele tempo tinha 80 sacerdotes. Ou aqueles 80 sacerdotes, ou os filhos de Arão. Então o que aconteceu com ele? Igual aqui está falando. E resistiu ao rei Uzias e disseram a ti: não compete queimar incenso perante o Senhor. Por quê? Porque ele não era sacerdote, ele era o rei. E o rei, ele não poderia acender incenso. Por quê? Porque era um lugar sagrado, onde só os escolhidos foram escolhidos para fazer tal feito. Então, o porquê que ele foi dar um de gostosão, vamos falar assim? Porque ele era rei. Ele não poderia. O que ele foi fazer? O que ele foi fazer lá? Então, eu creio que ele olhou para o próprio nariz, como se ele falasse assim: eu sou o rei, eu posso todas as coisas. Mas sabendo ele que quem pode todas as coisas é Deus. Ele que pode todas as coisas, nós não podemos nada. Nós podemos sim seguir com os mandamentos dele, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos somente para ouvir e respondê-lo. Porque nessa terra nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós podemos ter o melhor cargo, nós podemos ter a melhor casa, o melhor carro, mas se Deus falasse, você vai descer, você vai descer. Nós não somos nada e nem somos ninguém. Mas nós temos que servir a um Deus Todo-Poderoso. Não podemos fazer igual a Uzias. Por quê? Vejamos bem. Deus, ele era com ele em todos os momentos. Porque ele era um homem rico, bem-sucedido. Era um dos mais ricos em Jerusalém. Deus era em todo momento, Deus era com ele. Em todos os momentos. O que ele queria fazer, ele fazia e ninguém impedia. Por quê? Porque Deus era com ele. E na nossa vida não é diferente. Deus, ele pode nos levantar, mas se nós não fizermos a vontade dele, também Deus, ele pode tirar a presença dele. É a mesma coisa, então ele como exemplo Davi. Davi, ele era assim, um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele via que ele estava em pecado, ele clamava logo. Ele era esperto. Ele reconhecia que Deus era Deus. Então ele fazia o quê? O que Davi falou? Senhor, o Senhor me tire todas as riquezas, o Senhor me tire do trono, mas que o Senhor não tire a tua presença. Porque Davi, ele sabia que todas as coisas ele poderia perder. Por quê? Porque Deus poderia dar tudo de volta para ele. Mas se Deus tirasse a presença dele, ali era o fim dele. Nós temos que tomar isso
para as nossas vidas também. Porque Deus ele é misericordioso. Vejamos que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias. Ah, mas por que você fala isso? Porque eu, desde criança, desde quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, falavam, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu estou esperando. Estou esperando sim a volta dele, porque eu creio que em nome de Jesus eu irei com ele. E quem aqui irá com ele também? Levanta sua mão e glorifica o nome dele. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Jesus. E então, Uzias, o que ele fez? Ele se achou, né, o dono de todo mundo, só que Deus viu que ele estava pecando contra ele. Então, o que aconteceu? Deus colocou uma lepra nele e o separou da sua casa. Separou ele e deixou ele ficar num lugarzinho só ele. Vejamos bem, eu me colocando no lugar dele. Poxa, Deus, ele me deu tudo. Ele me deu um filho, creio eu, um casamento, me deu riquezas, me deu muito dinheiro, me deu um trono. E hoje, onde que eu estou? Leproso, abandonado, sem nada e principalmente sem a presença dele. Vejamos bem, hoje nós nos colocamos no lugar de Uzias. Vejamos bem. A gente cresceu, a gente nasceu, cresceu, passou por todas as dificuldades que a gente passou, creio eu, porque eu cresci uma menina com muita dificuldade. E hoje me reerguendo, conquistando tudo que eu estou conquistando, graças a Deus. Deus me coloca em uma posição melhor. E daí, quando eu chego naquela tal posição, eu vou e esqueço de Deus. Só que lembre eu, que Deus ele vê todas as coisas. Todas as coisas. E Deus ele é Deus. Ele é amor, mas também ele é o quê? Justiça. Nada se passa ao olhar do Senhor. Tudo ele vê. Demora, vai tardar, mas vai chegar. Então que os irmãos fiquem com essa palavra. Que nós possamos colocar Uzias como exemplo das nossas vidas. Que nós sempre possamos lembrar dele. Que Deus ele vai sim nos levantar. Se nós estivermos com ele. Porque uma coisa que eu sempre falo para todos os meus amigos, que são bem pouquíssimos, se contando os dedos, acho que 2, 3. Eu sem Deus eu não sou nada e nem ninguém. Mas o Senhor sem mim, ele continua sendo Deus. Aleluia. Aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus.